O assunto desta lição gera muita polêmica. A doutrina dos dízimos e ofertas encara a oposição de várias frentes, dentre as quais podemos citar aqueles que nunca tiveram a experiência do novo nascimento, mas se acham no direito de criticar, se acham no direito de opinar. Temos também aqueles que até leem as escrituras, mas são apegados aos bens materiais. E por fim, aqueles que são discipulados por grupos opositores dos dízimos e ofertas, em meio a escândalos, desvios e vozes contrárias. O que é que a Bíblia diz? Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o Murilo Alencar e é com muita alegria que estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Logo de início, quero deixar o meu abraço mais que especial a você, aluno da Ferramenta EBD, que está nos acompanhando por meio da plataforma da ferramenta, bem como recebendo todo o material exclusivo do aluno da ferramenta que preparamos com muito carinho e muita dedicação. Aos irmãos que ainda não são alunos da ferramenta e estão nos assistindo pelo YouTube, não passe por essa pré-aula sem se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e também os materiais gratuitos que nós disponibilizamos semanalmente. Não é o material completo que está disponível na ferramenta EBD, mas é um material que agrega, é um material que edifica, é um material que lhe auxilia na ministração da sua aula. Deixe também aí o seu like, deixa logo no início para não se esquecer, não lhe custa nada, mas é muito importante aqui na plataforma do YouTube porque nos ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Mais importante que isso, conheça a ferramenta EBD. Irmão Murilo, como é que eu conheço a ferramenta EBD? O link está na descrição do vídeo. Faça como centenas de professores e alunos da Escola Dominical fizeram. Conheça a ferramenta EBD e seja um assinante. A ferramenta EBD é bênção para você. Sem mais delongas, agora, nesta ocasião, estudaremos a lição de número 10, datada do dia 4 de setembro de 2022, cujo assunto é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Veremos que esse assunto da mordomia cristã é um assunto bíblico e também muito vasto, muito rico em conteúdo e abrangência, mas nos seus contornos, nas suas especificações, como é justamente a doutrina dos dízimos e ofertas, ele é um assunto que não é assim tão atacado não só nos dias de hoje, mas também em tempos remotos. É um assunto muito desgastado por parte de vários opositores. Esse assunto também se torna muito desgastado por meio de escândalos, de desvios, de heresias, de abusos que não são novidades atuais, mas que nos nossos dias têm se intensificado. E nós trataremos deste assunto de forma bíblica, de forma coerente, utilizando não a nossa opinião, mas aquilo que a Bíblia diz. Então é necessário que você esteja presente, ligado, ativo, atento ao assunto desta aula. Eu sei que aqui no YouTube receberemos várias críticas, porque muita gente, quando se fala de contribuir, a avareza fala mais alto. E você, aluno da Escola Dominical, precisa chegar em sala preparado para as mais diversas perguntas que surgirão durante a ministração da aula. E para tanto, nós vamos seguir aqui uma temática bem definida. Vamos falar sobre a doutrina da mordomia cristã, vamos falar também sobre a doutrina dos dízimos e ofertas, não vamos fugir dos escândalos, dos desvios que estão acontecendo em nossos dias, inclusive vamos nomear aqui alguns e muito mais interessante que isso, vamos falar sobre os principais questionamentos concernentes à doutrina dos dízimos e ofertas. Por exemplo, olha, eu não preciso dar o dízimo e oferta porque o dízimo faz parte
da lei mosaica. A lei mosaica foi abolida. Então eu, como participante de uma nova aliança, não sou obrigado a dar o dízimo. E olha, são vários questionamentos aqui. Vamos citá-los durante a ministração dessa aula e você precisa receber essa munição para saber responder a tais indagações. Vamos lá, vamos juntos, vamos ao nosso texto áureo, que nos diz: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo de número 20. Vamos contextualizar essa passagem e relê-la na versão NVT a partir do versículo de número 18. Capítulo 14 do Gênesis, versículo 18 ao versículo de número 20, a Bíblia diz: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado, é o que diz a versão NVT. Na versão Bíblia Viva, o texto está mais mastigado. Ele diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, futura Jerusalém, olha que informação importante, foi também ao encontro dele. Esse personagem, Melquisedeque, ele é citado lá na carta aos Hebreus. Ele é uma figura importantíssima dentro do Novo Testamento, porque ele é um tipo do Cristo, ele é um tipo de Jesus, ele é uma figura do nosso Senhor Jesus. Olha esses elementos aqui que ele levou. Levou o pão e o vinho, né? Isso te lembra alguma coisa? Melquisedeque era sacerdote do Deus dos mais altos céus. E há um paralelo que o escritor bíblico aos Hebreus, lá no Novo Testamento, faz com esse personagem aqui, dizendo que Jesus ele é um sacerdote superior aos sacerdotes de ordem arônica, de ordem levítica. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para um sacerdócio eterno que não tem começo e não tem fim, um sacerdócio superior. Mas isso é assunto para outra aula. Prosseguindo aqui, o texto diz: ele abençoou Abrão, dizendo: a bênção do Deus Supremo, Senhor dos céus e da terra, seja com você, Abrão. E bendito seja o Deus Supremo, que entregou os seus inimigos a você. Naquela hora, Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que tinha. E aqui nós vemos a primeira menção, a prática do dízimo. Não só o patriarca Abrão, mas também nós temos uma prática feita pelo patriarca Jacó e vários outros, e a gente vai discorrer sobre isso. O importante aqui de se extrair é que quando falamos sobre dízimos e ofertas, entendemos que é uma doutrina bíblica que aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento, e os princípios que norteiam essa doutrina dos dízimos e ofertas, que estão que acompanham essa doutrina bíblica, são a fé, a adoração, a fidelidade, a gratidão, a generosidade, a humildade e o reconhecimento. Vamos discorrer detalhadamente sobre essa doutrina ao longo de nossa exposição. A verdade prática nos diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Não podemos olhar para a doutrina dos dízimos e ofertas como uma obrigação e contribuir forçadamente com um coração pesado, porque uma contribuição é uma oferta de adoração. E o escritor aqui é muito feliz nas palavras que usa, dizendo que é um privilégio. Por que é um privilégio? Nós precisamos deixar bem claro que o dízimo, ele não é uma questão meramente financeira. Trata-se do reconhecimento de que tudo que existe é de Deus. Veja só aí a palavra reconhecimento, um dos princípios que mencionei aparecendo. Nós não trouxemos nada para este mundo e nada levaremos dele. É tudo de Deus. Na mão de Deus está a escritura de todas as coisas. É o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 7. Nós somos apenas mordomos de Deus. E no exercício dessa mordomia, nós devemos ser achados fiéis, conforme
1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 2, que diz que compete aos dispenseiros de Deus serem fiéis. O dízimo, mais do que um valor, é um emblema, é um sinal de fidelidade a Deus e confiança na sua providência. A entrega dos dízimos é uma ordenança divina. E preste atenção aqui, nessas palavras que agora vou lhe dizer. Não temos a licença para retê-lo, não temos a licença para subtraí-lo e nem a licença para administrá-lo ao nosso bel prazer e como bem entendermos, conforme Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao versículo de número 10. Algumas implicações já devem ficar aqui bem declaradas em nossa verdade prática. E a primeira delas é que devemos tomar muito cuidado para não adoecermos com a síndrome do dono. Achar que somos possuidor, que somos dono de todas as coisas. Não, nós não somos os donos, nós somos mordomos. Porque a síndrome do dono, ela tem alguns sintomas muito característicos. E eles são soberba, eles são o hedonismo, achar que o que eu tenho é para o meu deleite, para o meu bel prazer. A síndrome do dono também tem como sintoma ganância e avareza. Não somos donos, somos mordomos. E a Bíblia nos deixa claro que nós somos apenas um traço entre o pó e o pó. Olha que coisa interessante. O texto de Gênesis capítulo 3, versículo 19 diz: pois você, todos nós, eu e você, fomos feitos do pó, e ao pó voltaremos. Logo, o que somos? Somos um traço, um pequeno traço entre o pó e o pó. Não trouxemos nada de onde viemos e não levaremos nada para onde estamos indo. Então, longe de adoecer da síndrome do dono, devemos entender que Deus é o dono de todas as coisas. Em segundo lugar, a generosidade deve ser algo declarado logo já na verdade prática, em vez de ficarmos criando desculpas para reter o que é de Deus. Devemos criar motivos para sermos generosos com o que é de Deus. É um princípio de que todo aquele amante das Escrituras, servos fiéis a Deus, devem guardar em seus corações. A nossa lição, ela segue a seguinte lógica. O primeiro ponto, conhecendo o evangelho da barganha. Segundo, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E terceiro, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Como já anunciamos a vocês, nós vamos seguir uma direção diferente. O nosso cronograma será a doutrina da mordomia cristã. Falaremos dos desvios, dos escândalos que cercam essa doutrina e torna dificultosa a sua exposição. E, por fim, concluiremos expondo os argumentos contrários à doutrina dos dízimos e ofertas e apresentando uma resposta bíblica. Vamos lá. Primeiro ponto, a doutrina da mordomia cristã. Deus é o dono de todas as coisas. Essa doutrina, ela é ensinada em toda a Bíblia. É uma doutrina presente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ela alcança e envolve o povo de Deus em todas as épocas. A função do mordomo corresponde ao administrador, aquele que gerencia. A mordomia na Bíblia refere-se à administração, olha como a doutrina é abrangente, a administração dos bens espirituais e materiais. Deus confia seus bens aos homens, a fim de que ele o administre com sabedoria, diligência, honestidade e fidelidade. Warren Wiersbe nos diz aqui uma coisa muito interessante nesse aspecto. Ele escreve: um mordomo ou despenseiro é uma pessoa que administra os bens de outra pessoa.
ele próprio não possui esses bens, mas tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar o seu Senhor. No aspecto espiritual, os dons que Deus lhe deu é para que você beneficie o reino, é para que você edifique a igreja. No aspecto material, as posses, aquilo que você tem, aquilo que Deus permitiu que você conquistasse, também é para que você utilize isso no avanço do reino, na assistência da igreja e no uso para assistir os irmãos. Quando falamos sobre a doutrina da mordomia cristã, devemos ter em mente que ela nos ensina pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, ela nos ensina que Deus é o Criador e dono de tudo. Somente Deus tem o direito absoluto de propriedade sobre qualquer coisa. O que a Bíblia diz a esse respeito? Jó capítulo 41, versículo 11. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Era Deus dizendo a Jó, tudo é meu. Está debaixo do céu, é meu. Está em cima do céu, é tudo meu. Eu sou o dono de todas as coisas. Lá no profeta Ageu capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Lá no Salmo 24 e o verso 1, a Bíblia diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. A escritura real de todas as coisas está na mão divina. É o que nos ensina a doutrina da mordomia cristã. Em segundo lugar, a doutrina da mordomia cristã nos ensina que Deus designou, fez do homem um gestor, um mordomo, um gerente da criação com a incumbência divina de sujeitá-la e dominá-la, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 30. Jesus também ensinou sobre a doutrina da mordomia cristã em várias de suas parábolas. Anote aí para não esquecer. A parábola do servo vigilante, Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48. A parábola das 10 minas, Lucas capítulo 19, versículo do 11 ao 27. A parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus capítulo de número 20, versículo do 1 ao 16. E a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Jesus não só nos ensinou sobre mordomia, mas ele viveu como um mordomo-chefe. Ele usou os dons que Deus lhe confiou para ensinar, para pregar e para curar. Quando ainda falamos sobre a doutrina da mordomia cristã, entendemos que ela aponta algumas aplicações práticas que são de extrema importância para a igreja de hoje. E quais são essas aplicações? Em primeiro lugar, ela nos constrange, nos obriga a colocar Deus em primeiro lugar na nossa maneira de viver. É isso que a doutrina da mordomia cristã nos ensina de forma prática. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, quem? A provisão? A riqueza? Os dons, não, buscar em primeiro lugar, aleluia, o reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus tem que ser o primeiro lugar em nossas vidas. Segundo, a doutrina da mordomia cristã nos ensina que não podemos dar nada para Deus, pois tudo é dele. O dízimo você não está dando a Deus, você está devolvendo, é dele. Os dízimos e ofertas, como supracitei, são apenas devoluções que realizamos como expressão de confiança e dependência dele. Olha que texto interessante. Palavras do rei Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14 diz: mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos te dar alguma coisa. Tudo que temos vem de ti. E demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Então a doutrina da mordomia cristã nos ensina a sermos humildes, a reconhecermos a nossa posição de servos, de mordomos, diante do bendito Criador e dono de todas as coisas. Em terceiro lugar, nós também aprendemos por meio da doutrina da mordomia cristã que jamais devemos esquecer que o que temos, quem nos dá temporariamente, é Deus.
O que você tem, quem lhe deu foi Deus. Ah, mas irmão Murilo, eu comprei um carro, comprei um terreno, comprei isso, estou com saldo tanto na conta do banco, eu tenho isso, aquilo, é tudo de Deus. Ele deu isso temporariamente para você usufruir destas coisas com sabedoria. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, o seguinte: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele, aleluia, é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. É Ele. Então, a doutrina da mordomia cristã me ensina a atribuir tudo a Ele. De maneira que quando a gente fala de dízimo e oferta, a gente não tem em mente algo pesado, pesaroso, que se deve fazer com pena, com resistência no coração, com dor. Isso faz o avarento. Mas aquele que entende a doutrina da mordomia cristã, ele entrega o seu dízimo com alegria. Ele entrega a sua oferta com satisfação no coração, porque não é um peso, não é simplesmente uma mera obrigação, é um privilégio. Dá para entender? Tudo que você tem é de Deus e você só devolve a Ele 10%. Ele deixa você com os outros 90%. Quando falamos sobre dízimos e ofertas, nós entendemos que os ânimos, eles são agitados. Inclusive, já tem talvez alguém dizendo aí, esse irmão é herege, e falando as palavras do mais baixo calão. Mas eu sou ciente dos desvios e das heresias que tentam sabotar os dízimos e ofertas. Mas não é porque há um exagero, um desvio, um escândalo por parte de obreiros fraudulentos que eu posso negar uma doutrina bíblica legítima. Há aqueles até que dizem assim, mas o dízimo e essa normalização do dízimo é coisa da Igreja Católica, porque foi a Igreja Católica quem instituiu isso. Não, não é coisa da Igreja Católica. Está aqui na Bíblia. Não foi os católicos romanos que instituíram o dízimo. Faz parte da Bíblia. Aí alguém até disse assim certa vez, tá vendo aí, os católicos romanos é quem praticam isso aí. Porque eles praticam quer dizer que eu não devo praticar, eu não devo crer, ainda que seja confirmado pela Bíblia? Os católicos creem na doutrina da Trindade. É porque eles creem assim, eu não posso crer também? São argumentos muito fracos. Até porque não existe, escuta o que eu estou dizendo aqui agora, não existe nenhum texto nas Escrituras que seja contra a prática dos dízimos e das ofertas. Não há esse texto no Antigo Testamento e não há esse texto no Novo Testamento. Não existe esse texto. Você não pode simplesmente, você que é opositor, lógico, não pode simplesmente utilizar, porque você não tem texto, você não tem argumento e a gente vai descobrir isso aqui. Porque tem gente aqui, eu vou falar sobre os argumentos aqui, que eu tô sendo tentado a falar agora, mas vou deixar para o final, tá bom? Fica aí, você vai ver o que é que a gente tem aqui pro final. O segundo ponto nos diz assim, os desvios e as heresias que visam sabotar a doutrina dos dízimos e ofertas. Vamos lá. Qual é o primeiro desvio, a primeira heresia que tenta solapar essa doutrina bíblica? É a manipulação, isso é assunto sério, é a manipulação de falsos pastores para arrecadar dinheiro. Em muitos redutos religiosos no Brasil, o recolhimento de dízimos e ofertas é a parte mais elaborada do culto público. Tanto que o sucesso do culto é avaliado pela quantidade de dinheiro arrecadado naquela reunião. Se foi pouca a oferta, então o culto foi um fracasso. Medem assim esses homens desviados da verdadeira fé. Mas quando a gente fala disso, dessas arrecadações que acontecem nesses cultos, né, esse dinheiro não raro é arrecadado com a pior das motivações. E qual é? O enriquecimento pessoal do líder religioso. Quais são os meios de manipulações que esses obreiros fraudulentos se utilizam? Em primeiro lugar, eles distorcem os textos bíblicos para extorquirem dinheiro dos ouvintes. Eles distorcem a Bíblia. Nós somos contra isso, contra essas manipulações,
contra essas distorções das Escrituras. Eles pregam nesses cultos que eles fazem o seguinte, às vezes eles utilizam um texto, vou dar um exemplo aqui muito conhecido. Olha, porque Abraão sacrificou Isaque, entregou o seu único filho, e é um texto que aponta para a cristologia, para a cruz, para o sacrifício de Jesus, mas olha a aplicação que eles fazem. Abraão foi lá e entregou o seu Isaque. Você também precisa entregar o seu Isaque. Coloque no altar da igreja o seu carro, a sua casa. Coloque o seu terreno para a igreja. Dê o trízimo para você ser abençoado. Entregue o seu Isaque, Deus vai lhe abençoar. Uma clara distorção das Escrituras. Em segundo lugar, esses homens, eles manipulam as ovelhas, se utilizando justamente da imagem de homem de Deus e da autoridade eclesiástica. Eles apelam à autoridade eclesiástica, a essa imagem de homem de Deus, para extorquir. Vocês devem me obedecer, vocês devem me servir, vocês devem me honrar, vocês devem fazer o que eu mando e o que eu digo, ainda que seja minha opinião e minha vontade e não tenha nada que ver com a Bíblia. Em terceiro lugar, esses falsos líderes fazem ameaças descabidas, do tipo: Deus vai matar você, Deus vai lhe matar, Deus vai tirar o que você tem, os demônios vão destruir sua casa e seus bens se você não for um bom contribuinte, se você não der o dízimo e a oferta, Satanás vai acabar com tudo que você tem. Aí eles apelam à culpa, à ameaça para manipular as pessoas. Quais são os prejuízos disso? São vários, irmãos. Há prejuízos sociais e espirituais. Em primeiro lugar, o enriquecimento repentino e nada transparente desses obreiros de Satanás são motivo de a igreja ser chacota nos meios de comunicação, na mídia e perante os ímpios em geral. Em segundo lugar, quando se falamos de consequências espirituais, nós entendemos que essa prática herética de manipular as pessoas, ela se constitui na causa de tropeço de muitas pessoas. Muita gente olha para essas lideranças desviadas e se entristecem com a igreja. É por isso que os desigrejados crescem. Inclusive, a gente vai ver aqui que um dos argumentos dos desigrejados é justamente isso. Eles chamam os pastores de cães gulosos. E eles fazem isso nivelando todos numa mesma régua. Não faz diferença do obreiro fraudulento e do obreiro que serve a Deus com fidelidade. Nós devemos tomar cuidado com isso, mas infelizmente é um dos desvios que torna difícil a exposição dos dízimos e ofertas em nossos dias. Mas há uma advertência divina contra esses maus obreiros. Jesus diz em Mateus capítulo 18, versículo 7, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Em segundo lugar, há também aqui outro desvio, outra heresia concernente aos dízimos e ofertas, e é justamente a oferta ou dízimo como uma barganha com Deus. É você barganhar com Deus. Eu te dou para receber mais, tá bom? Olha, Deus, eu vou dar, mas eu quero aqui pelo menos 10 vezes mais. E muitos pregadores, movidos pela ganância, eles enganam o povo com uma pregação mercadológica, induzindo a contribuição com uma motivação errada. A ideia é o seguinte: eu vou ofertar mais para poder ganhar mais. Assim, a oferta ela deixa logo de ser um ato de adoração, uma expressão de devoção a Deus por quem Ele é e um tributo de ação de graça por aquilo que Ele faz. E passa a ser um negócio lucrativo. Veja se o negócio não é lucrativo. Olha aqui o tamanho do desvio doutrinário, né? Um pregador da prosperidade disse certa vez o seguinte: se vocês doarem hoje R$900 aqui neste culto, Deus vai restituir vocês 100 vezes mais. Oh, irmão, esse negócio é muito lucrativo. Eu vou dar 900 e vou receber 100 vezes mais. Então é melhor tirar o dinheiro da bolsa, é melhor tirar o dinheiro de todos os outros investimentos, do CDI, seja do que for, de ação, de terreno, de casa, é melhor vender tudo e começar a dar à igreja. Porque dando 900 eu vou receber 100 vezes mais, então quanto mais eu der, mais eu vou receber. Eles pervertem a motivação bíblica
que o crente deve ter ao dar o seu dízimo e a sua oferta. Meus irmãos, é uma coisa terrível. Nós precisamos aqui fazer uma ponderação. Olha a ponderação. Precisamos ter um equilíbrio. Não negamos com isso, apesar de considerarmos essa prática mentirosa e herética, eu quero dar para ser abençoado, eu quero dar porque vou receber mais. Né? Você coloca Deus contra a parede. Eu estou dando. Agora, se o Senhor não me der, a gente vai se acertar, viu? Condenamos essa prática, mas não podemos cair em outro extremo. Não negamos, guarda isso aqui, não negamos com isso o princípio bíblico da semeadura e da colheita. Esse princípio, ele existe. A palavra de Deus, ela nos ensina com meridiana clareza, de forma muito veemente, de forma muito lúcida, de forma muito objetiva, que o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. É Deus quem multiplica a nossa sementeira para continuarmos semeando ainda mais. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. A alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Mais bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35. Veja esse princípio da lei da semeadura. Porém, a motivação daquele que semeia com fartura, com generosidade, é a glória de Deus e amor ao próximo. A ação correta, escute isso, a ação correta precisa ter a motivação correta. O problema, é que aquele que oferta para ganhar mais está com o coração posto no dinheiro e não em Deus. Entendeu? Deu para assimilar esse raciocínio, mas vamos lá. Em terceiro lugar, a falta de transparência no trato com o dinheiro. Isso aqui também é terrível. É o que impede muita gente de ser dizimista e ofertante, de dar o seu dízimo e de ofertar. Muitos líderes religiosos fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do templo uma praça de negócios e do evangelho um produto. E vocês, nós os crentes, somos os consumidores. Muita gente faz isso. E tais líderes não prestam conta aos membros da igreja sobre como o dinheiro arrecadado tem sido administrado. Fica uma coisa muito nebulosa, uma coisa muito oculta, uma falta de transparência que abre espaço para desvios. Essa prática de falta de transparência não é bíblica. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, vamos aprender com ele. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo do 1 ao 4, ele diz assim: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. Então havia toda uma instrução, havia ali toda uma organização. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos mensageiros que vocês, olha só, escolherem para levar a sua oferta a Jerusalém. Paulo estava mostrando à igreja transparência, dando a eles liberdade para escolherem os supervisores que iriam ali observar, gerenciar, entregar as ofertas. Ele diz assim, ele diz mais: e se for conveniente que eu vá, eles viajarão comigo. Em outra passagem, Paulo ainda é mais transparente. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16 ao 21, ele diz assim: agradeço a Deus porque ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para vê-los. Com ele, estamos enviando outro irmão que é elogiado por todas as igrejas como pregador das boas novas. Ele foi nomeado pelas igrejas para nos acompanhar quando levarmos a oferta. Um serviço que visa glorificar o Senhor e mostrar a nossa disposição de ajudar. Paulo não administrava o dinheiro sozinho. Paulo não era o pastor, o missionário, o pregador, o tesoureiro e
aquele que administrava o dinheiro da igreja. Não, ele diz assim, olha, um irmão vai com a gente. E ele diz assim, olha o objetivo de Paulo, a transparência. Com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essa oferta generosa. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Precisa haver transparência, mas o que a gente não vê em muitos lugares é justamente o oposto disso aqui, uma falta de transparência. Segundo aqui, nós temos o desengavetamento das novas indulgências com novas roupagens. Meus irmãos, isso é terrível. É terrível. Em algumas igrejas, as antigas indulgências estão sendo desengavetadas para receber uma nova modelagem. O que eram as indulgências? As indulgências eram papéis, eram certidões vendidas na igreja pré-reforma, né, na igreja antes da reforma, com o seguinte, assim, eu vou cometer um pecado, então eu compro aqui o perdão desse pecado. Eu vou comprar aqui um pedaço no céu, um lote lá no céu. E isso tinha o intuito de enriquecer o clero, de enriquecer a igreja. Só que o que está acontecendo hoje é uma coisa muito similar. Né? Os fiéis são induzidos a comprar água benzida, rosa ungida, toalhas suadas e lotes no céu. São meios de extorquir. Né? São verdadeiros estelionatários. Incontáveis objetos consagrados pelos seus líderes messiânicos são vendidos a preços exorbitantes para atender à insaciável ganância desses camelôs da fé. Água do Rio Jordão, o cuspe da bispa tal. Meu Deus do céu, e tem muita gente besta caindo nisso aqui. O problema é que a maneira escandalosa como esses líderes lidam com dinheiro, ou com o dinheiro, torna-se uma pedra de tropeço para muitas pessoas. E levam outros desprovidos de entendimento, como já falei aqui, isso é um problema muito grande, a nivelar todos os pastores pela mesma régua. Eles assistem um programa de televisão, aí vê lá aquela extorsão, aquela palhaçada que acontece lá, e quem paga o pato? Pastores de igrejas sérias. Meus irmãos, está se tornando muito difícil ser pastor hoje em dia. Eu não sou pastor, sirvo como presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Oricuri, Pernambuco. Sou um cooperador do meu pastor local aqui, o pastor Raimundo Silva, e também do meu pastor presidente, pastor Elton José Alves. E nesse cenário de muita perseguição, de muita distorção, meu Deus do céu, eu sou levado a orar pelos meus pastores. Eles precisam muito de nossas orações. A maneira escandalosa como esses empresários da fé vivem torna-se em um obstáculo para o avanço do verdadeiro evangelho. Quinto, líderes que recolhem dinheiro para alavancarem projetos pessoais e não a pregação do evangelho. Sabe qual é o problema aqui? É pastor ou pseudo-pastor, que a igreja está no nome dele, o templo está no nome dele, os terrenos da igreja estão no nome dele, o dinheiro dos dízimos e ofertas vão para a conta dele, para beneficiar somente a família dele, é tudo para ele, para um projeto pessoal dele. Isso é um problema muito sério. É um problema muito sério. E a gente precisa fazer uma ponderação bíblica aqui, porque uma igreja séria, que pauta sua conduta pelos princípios exarados na palavra de Deus, ela não é assim, como acabei de mencionar. Ela tem uma tesouraria, uma comissão de exame de contas e uma prestação de contas a seus membros de cada centavo que entrou e como foi aplicado. Porque a ética cristã, ela nos ensina a nos afastarmos até mesmo da aparência do mal. Eu não quero dizer com isso que o pastor não deve receber salário. Pelo contrário, é uma doutrina bíblica. A palavra de Deus, ela nos ensina que o trabalhador é digno do seu salário. E os pastores, os servos de Deus que se dedicam com fidelidade, com muito esmero, eles são merecedores de dobrados honorários. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Mas o Evangelho, a Bíblia, ela não autoriza a apropriação indevida dos dízimos e das ofertas para enriquecimento ilícito pessoal. Não, isso a gente condena também. Agora, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Poderíamos citar mais desvios, mas a conclusão que a gente chega é que os desvios de uns não devem nos levar aos extremos.
nós não podemos condenar a doutrina dos dízimos e das ofertas por conta dos maus exemplos e dos escândalos que vemos ao nosso redor. Não é porque alguns falsos mestres distorcem a doutrina do dízimo e exploram o povo em nome de Deus que nós devemos negar a legitimidade e a contemporaneidade dessa doutrina. Os irmãos estão entendendo? Amém? Vamos adiante. Terceiro tópico. Vamos concluir aqui, refutando os argumentos usados pelos opositores da doutrina dos dízimos e ofertas. Tome muito cuidado quando falar dízimo, né? Porque é um substantivo. Se você for verbalizar dízimo e falar dizimar, já é outro sentido. Né? Ó, irmão, vamos dizimar aqui. Dizimar é matar. Né? Realmente exterminar. E o dízimo não. Dízimo é décima parte. Não verbalize o substantivo, né? Muda o significado. Dízimo, décima parte. Dizimar, matar, exterminar. Falar em dizimar dentro da igreja, arriscado o não crente sair correndo. Vamos matar todo mundo aqui agora. Né? Mas vamos lá. Vamos aqui desconstruir alguns argumentos. O primeiro argumento, que alguns dizem, ora, eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei cerimonial. E esta lei foi abolida na cruz. De todas as críticas que são feitas à doutrina do dízimo, talvez essa seja uma das mais frequentes. Qual é a resposta bíblica? Nós podemos dizer aqui com muita segurança que a prática do dízimo, ela é estabelecida nas Escrituras antes da lei. Porque quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e quando Jacó prometeu dar o dízimo a Deus de tudo, a lei ainda não havia sido estabelecida. O que foi que a lei mosaica fez? Ela só normatizou essa doutrina, essa realidade que já existia desde a era patriarcal. O dízimo, ele está presente no Antigo Testamento, está presente nos livros da lei, Números capítulo 18, versículo 21 ao 32, nos livros históricos, Neemias capítulo 13, versículo 10 ao 14, nos livros poéticos, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, e nos livros proféticos, Malaquias capítulo 3, versículo do 8 ao 12. No Novo Testamento, essa doutrina também está presente. Ela está presente nos evangelhos, Mateus capítulo 23, versículo 23, e também nas epístolas, Mateus 7, Hebreus capítulo 7, versículo do 1 ao 19, e em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 ao 14. Aí alguém vai dizer assim, esses textos são descritivos, não são prescritivos. São textos descritivos, escute, textos descritivos que nada contrariam os textos prescritivos. Aí alguém diz assim, você não pode usar esses textos para provar a doutrina dos dízimos e ofertas. Olha que eu posso. Você, opositor, é que não tem nenhum texto para dizer que o dízimo não deve ser praticado na nova aliança. Então esse primeiro argumento já cai por terra. O segundo argumento, eu não sou dizimista porque o dízimo era para sustento dos sacerdotes levitas e estes não existem mais. De fato, é verdade que os dízimos, eles foram dados por Deus aos levitas para sustento deles. Se você ler Números, capítulo 18, você vai entender toda essa história. Os dízimos eram dados a Deus. Mas Deus disse aos levitas, olha, vocês não terão terra, vocês não terão herdade junto com o povo de Israel, porque eu serei a herança de vocês. Então, o povo dava os dízimos a Deus, conforme diz Levítico 27:32, o dízimo será santo ao Senhor. O povo dava os dízimos a Deus e Deus entregava os dízimos aos levitas e sacerdotes. Então, escute isso, o fato de hoje não existir ordem levítica não dispensa a prática dos dízimos. Não, irmão Murilo, como assim? Né? Quando o apóstolo Paulo ele trata do sustento de obreiros ou dos obreiros da nova dispensação, ele recorre justamente aos textos que falam dos sustentos dos levitas. Olha o que é que diz, aleluia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Vocês sabem que os que trabalham, Novo Testamento aqui, viu? Vocês sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo. E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar.
Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas, o Evangelho, vivam pelas boas novas. Paulo praticava e vivia isso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8 e 9, ele diz assim, a igreja de Corinto era uma igreja mão de vaca. Aí ele diz assim, para servir vocês, sem lhes ser pesados, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. O que é que Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto? Olha, a prática do dízimo e da oferta é uma prática válida. Agora, eu não recebi de vocês, vocês são mão de vaca. Eu pastoreei vocês, mas outras igrejas me sustentaram durante esse período que eu servi vocês, Coríntios. E ele diz assim, quando estive com vocês e não tinha o suficiente para me sustentar, Paulo era pastor de Corinto, estava passando por privação e necessidade lá, os irmãos muito mão de vaca, ele diz assim, não fui um peso para ninguém. Mesmo sabendo que estava faltando as coisas, eu não pedi nada a vocês. Pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo o que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Paulo recebia contribuição de outras igrejas, de outras congregações. Então esse segundo argumento também não se sustenta. Em terceiro lugar, eles dizem assim, olha, eu não sou dizimista porque o dízimo era trazido para o templo e hoje nós somos o templo. Típico argumento de desigrejados, de despastoreados, destemplados. Esse argumento aqui é típico dessas pessoas. É tão interessante que é verdade que o dízimo era trazido ao templo, onde havia um lugar reservado para o seu recolhimento, Malaquias 3:10. Mas o dízimo não se destinava apenas ao sustento do templo, destinava-se também ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, Deuteronômio capítulo 14, 29. Além do que, vale aqui fazer esse adendo, que esse argumento que somos o templo, e é um argumento até pautado nas escrituras, lá em 1 Coríntios, nós somos o templo, a habitação do Espírito, não proíbe que a igreja se reúna em um templo edifício. Você é a habitação do Espírito, você é templo do Espírito, é a habitação do Espírito, mas você sozinho não é igreja. E a igreja, a comunidade dos salvos, o corpo de Cristo, muitas vezes se reúne no templo edifício. E as despesas de manutenção do templo não são pagas com oração, mas com a generosidade, os dízimos e ofertas dos irmãos. Eu não posso simplesmente chegar para a CELP e dizer assim, olha, eu não tenho aqui o dinheiro da conta de luz esse mês, mas eu vou fazer uma oração por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, não. São os dízimos e as ofertas dos irmãos que sustentam a obra de Deus. Sustentam a obra de Deus. Em quarto lugar, eu não sou dizimista, porque hoje a contribuição cristã deve ser voluntária e não imposta. E alguns pregadores até defendem que temos duas contribuições na palavra de Deus, uma compulsória e uma voluntária. E eles dizem, a contribuição para o governo é sempre compulsória, mas a contribuição para Deus é sempre voluntária. Será? Será mesmo? A Bíblia diz em Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E onde está aqui a diferença entre a contribuição a César e a Deus? Ambas são compulsórias. Quando entregamos o dízimo a Deus, estamos adorando por sua finalidade. Quando pagamos o tributo ao governo, estamos dando a ele o que lhe é de direito. Romanos 13, versículo de número 7. Agora, não sejam desonestos os opositores de usarem 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 7 como argumento para sustentar essa falácia de dizer que a contribuição, o dízimo, ele não deve ser compulsório, mas deve ser voluntário, porque eles assim, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Esse texto aqui está falando de oferta e não de dízimo. Está falando de uma dádiva, de um presente, de algo que é dado voluntariamente e não do dízimo, que é uma obrigação, algo estabelecido na Bíblia Sagrada. É um ledo erro hermenêutico fazer isso. Não faça isso. Em quinto lugar, estou finalizando, viu? Não sou dizimista porque em Mateus 23, 23, Jesus estava condenando a hipocrisia dos escribas e fariseus e não referendando o dízimo. Olhe, esse aqui é um dos argumentos mais pobres
que alguém pode dar. O que é que diz Mateus 23:23? Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais os dízimos, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Se o texto acabasse aqui, talvez a gente tivesse em mais lençóis. Mas olha o que o texto diz. Porém, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus não está cancelando o dízimo aqui. Ele está corrigindo, lógico. Jesus está condenando a hipocrisia dos escribas e fariseus quanto ao dízimo, né? Não significa que ele condenou o dízimo. E há um ditado muito popular, até anotei aqui, que diz assim: não jogue a criança fora com a água da bacia. Jesus corrigiu o desvio de conduta dos escribas e fariseus, mas sustentou a legitimidade do dízimo, pois seu argumento é pautado justamente nisso aqui. Justamente isso aqui, olha, você tem que dar o dízimo, mas não pode se esquecer do principal da lei, que é a justiça, a misericórdia, o juízo, a misericórdia e a fé. Você está entendendo? Não, o dízimo não precisa dar. Então também deve esquecer o juízo, a misericórdia e a fé. Aí outros dizem assim, mas esse texto aí ele estava falando sobre os moldes da antiga aliança. Meu Deus do céu. Meu Deus, o evangelho foi escrito quase 30 anos depois do ministério de Jesus. Aí o escritor está escrevendo para uma comunidade da nova aliança, pensando nos moldes da antiga aliança, um texto que não é para ser praticado para a igreja hoje. Isso é argumento chulo, meus irmãos. Isso é um argumento não válido. Jesus está mostrando aqui a legitimidade dos dízimos e das ofertas. Olha esse outro argumento aqui, o sexto. Eu não sou dizimista porque o que ganho é pouco e não sobra. Não sobra. Esse argumento, ele é falacioso. Porque ele pressupõe que nós devemos entregar a Deus as sobras e não as primícias. Entendeu? Olha, eu não sou dizimista porque o que ganho é pouco e não sobra. Dízimo não é sobra, mas primícia. A Bíblia, ela nos ensina a honrar a Deus com as primícias de nossa renda. Provérbios 3:9. É até interessante que essa prática era muito condenada. Esse argumento parece que já era presente lá desde o Antigo Testamento, né? Porque o profeta Ageu, ele disse que quando trazemos as sobras para Deus, ele as rejeita, porque Deus não é um Deus de resto. Ele assopra e as dissipa. Ageu 1:9. O profeta Malaquias denunciou o povo que trazia para Deus os animais doentes e dilacerados. Isso é trazer o que não tem valor, é trazer sobra. Dízimo é primícia. Então, meus irmãos, eu podia citar aqui outros argumentos, mas eles estão disponíveis no subsídio dos alunos da ferramenta EBD. Eu vou aqui apenas citar alguns pontos aqui para deixar você que ainda não é assinante com um gostinho de assinar. Primeiro argumento, eu não sou dizimista porque a não entrega dos dízimos acarreta em maldição e Cristo se fez maldição por nós. E Cristo já se fez maldição por nós. Eu não sou dizimista porque o dízimo tem sido usado para enriquecer igrejas e pastores. Eu não sou dizimista porque o ensino do Novo Testamento é que 100% é de Deus e não apenas 10%. Eu não sou dizimista porque no Novo Testamento o dízimo é sempre descritivo e nunca prescritivo. Eu não sou dizimista porque o apóstolo Paulo não orientou as igrejas a entregarem o dízimo, mas orientou-as à oferta. Eu não sou dizimista porque é dever da igreja pagar suas contas. Isso pode ser feito com uma cota ou com uma taxa estabelecida pelos seus membros. Eu não sou dizimista porque as igrejas não administram bem o dízimo. Eu não sou dizimista porque não sinto no coração o desejo de entregar o dízimo. Eu não sou dizimista porque preciso cuidar primeiro das minhas coisas para depois investir na obra e por aí vai. Mas eu quero concluir essa aula. Creio que você já recebeu munição aqui suficiente para chegar bem preparado em sala de aula. E quero lhe dizer que é um grande privilégio. Eu escrevi isso aqui agora, neste instante, né? Estou gravando essa aula aqui, já são mais de meia-noite. E eu estou gravando essa aula aqui, acabei de escrever isso aqui e veio do coração, né? É um privilégio ter a oportunidade de contribuir com dízimos e ofertas. O coração de quem contribui deve estar inundado de gratidão a Deus pela sua infinita bondade. Não há satisfação maior em saber que a sua contribuição tem ajudado a causa do Evangelho, sustentado missionários, assistido a igreja e os santos em suas necessidades, bem como possibilitado que verdadeiros servos de Deus
se dediquem em tempo integral na obra do ministério. Quando o missionário está lá, quando um pastor está assistindo alguém que precisa de assistência espiritual, quando uma nova congregação é aberta, um novo templo é construído, você tem parcela nisso aí, porque você tem contribuído fielmente com seus dízimos e ofertas. Deus abençoe sua vida. Até a aula de número 11 e eu espero todos vocês lá em nome de Jesus. E não se esqueça, abra a jaula.